Oi, boa tarde, pessoal do nono ano, como estão? Estou com saudade de todos vocês. E aí, como é que estão de quarentena? Estudaram esses dias, pessoal? Espero que sim, a gente não pode parar, viu? A gente tem que continuar estudando em casa. Pegue o seu livro, pegue outro livro qualquer que você goste de ler, que você queira ler. Então a gente não pode parar de estudar, senão daqui uns dias a gente nem lembra mais de nada, né? Então hoje a gente vai começar as nossas aulas, né? As nossas atividades que eu vou postar para vocês. E a gente vai dar continuidade ao nosso livro didático. Vocês vão ter que utilizar o livro de vocês, certo? Para vocês fazerem a atividade, eu vou falar um pouco do conteúdo que vai ter nela. O que a gente vai tratar? De que é? Bom, eu não sei se vocês lembram, pode ser que lembre, pode ser que não, mas a gente parou nas aulas no assunto bem interessante chamado mini-contos. Vocês lembram? Vocês sabem o que é o mini-conto? Vocês, né, estão com a memória bem fresquinha em relação a isso ou não? Né? Às vezes a gente esquece, já faz dias que a gente não assiste aula, não ouve falar no assunto. Creio eu que quando se fala em conto, todo mundo já sabe o que é, concordam? Né? Faz parte da literatura, existe narrador, é uma história criada, né, por um autor ou autora. Nós vamos encontrar o tempo, o espaço onde acontece a história, os personagens, enfim. E o mini conto é um conto pequeno, o próprio nome já está dizendo. E para que serve esse mini conto? Professora, um conto tão pequeno não fica sem graça, não? A gente vai entender o que está lá nessa história? Será que a gente vai entender? Vai entender. Porque por mais que seja pequena a história, mas ela tem elementos suficientes para a gente compreender o que está lá. Nós vamos entender perfeitamente como se fosse um texto enorme. Sabe por quê? Porque às vezes o texto é grande demais e enrola tanto para chegar no final da história, naquele final que a gente deseja tanto saber como foi o desfecho, a gente às vezes até desanima. Tem gente que vai logo lá para a última página, né? Porque não aguenta ler, porque não gosta de ler. E o mini-conto não. São poucas linhas, né? Poucas palavras, mas essas poucas palavras, elas trazem muitas informações, as informações necessárias para que a gente compreenda o que esteja lá. Qual é a função, então, desse mini-conto? É divertir e proporcionar reflexão sobre situações e comportamentos. De que forma o mini-conto é organizado? É a partir de um único conflito. Existe apenas um único conflito, um problema, certo? Esse mini-conto, ele é narrado por quê? Porque existe o narrador em primeira ou terceira pessoa, que vocês já sabem disso, né? Quando se fala em narrador, a gente está falando em primeira e terceira pessoa. Então, o mini-conto não seria diferente. Nós vamos encontrar esse narrador em primeira ou terceira pessoa. Se lá no conto normal, que é mais extenso, existe tempo e existe espaço, aqui também não vai deixar de existir, mas de forma reduzida, como eu acabei de dizer. A descrição dos personagens também, ela é mínima. A gente não vai ver aquele monte de descrição dos personagens, dando características, muitas características desses personagens, que às vezes a gente até se cansa de tanto ler como são esses personagens. Às vezes até a gente se pergunta, será que tem necessidade de falar tanto desses personagens? Então, a gente vai ver poucas descrições desses personagens. E também poucos personagens, já que a história é curta, tem um único conflito, né, o espaço, o tempo reduzidos. Então, também nós vamos encontrar poucos personagens. A linguagem tem que ser clara, tem que ser curta, né? Fácil de ser compreendida, não pode ser uma linguagem muito complicada, porque assim ninguém vai compreender o nosso texto.
Certo. Aí, na página 36 do livro de vocês, vocês vão encontrar 3 mini contos, certo? Eu vou ler aqui o enunciado desses 3 mini contos. Para se inspirar, leia estes mini contos finalistas de um concurso promovido pela Academia Brasileira de Letras em 2010, certo? Página 36. Vamos ver qual é o assunto dos 3 mini contos. Toda terça ia ao dentista e voltava ensolarada. Contaram ao marido sem a menor anestesia. Foi achada numa quarta, sumariamente anoitecida. Aqui nós temos o primeiro mini conto. O segundo mini conto. Não sabia ao certo onde tecer a sua teia. Escolheu um cantinho de parede da cozinha, acertou na mosca. Segundo mini conto. Terceiro mini conto agora. Ele passou a vida esperando por ela, esperou que a vida passasse por ela e achou que com ela passaria a vida. Ela viveu a vida, ele passou. Terceiro mini conto. Página 36 do livro didático. Depois que vocês analisarem esses 3 mini contos que eu acabei de ler, vocês vão responder alguns questionamentos que vocês vão encontrar na segunda questão. Certo. Você vai analisar quem é o narrador dos 3 contos, que situação acontece nesses contos, né? O que a gente consegue identificar, o que está acontecendo, qual é o problema desses contos. O que teria dado origem a esse problema, a essa situação? Qual poderia ser o desdobramento da história, certo? Se desse para a gente dar continuidade nessa história, né, nesses contos aqui, como seria o restante? Será que não seria melhor dar continuidade nessa história? Ok. Quando vocês analisarem esses 3 contos e responderem esses questionamentos que eu acabei de dizer, vocês vão produzir os contos de vocês, ok? Vocês vão para a página 37 do livro e na página 37 do livro está explicando passo a passo como vocês devem fazer esse conto. Quando vocês terminarem de fazer o conto, aí vocês vão tirar foto do caderno, isso feito a caneta, e vão colocar lá no aplicativo, tá? Do Google Classroom, beleza? E aí eu vou colocar lá a data para vocês entregarem. Um abraço para todos. Tchau.